Criar um clone nas redes sociais pode parecer uma coisa mais difícil do que aquilo que realmente é. Este vídeo, por exemplo, foi gerado por uma inteligência artificial e ele é um clone meu. E na aula de hoje, terça-feira às 19 horas, eu vou mostrar-te os passos para que tu consigas criar o teu clone e fazer vídeos como este, libertando o teu tempo para outras coisas. O link para participar nas aulas está na bio ou comenta aqui, aula, que eu envio-te o link. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula número 261 e hoje não precisas de comentar nada porque estás a assistir a este vídeo porque estás aqui, então esta é exatamente a aula. Hoje eu vou mostrar-te aqui, ou vou dizer-te aqui os teus passos para que tu consigas criar o teu clone nas tuas redes sociais. Eu vou dar-te algumas dicas para que tu o faças da forma correta e para que poupes o teu tempo depois a ter que otimizar esse clone. Esta é a nossa aula número 261 e se estás aqui pela primeira vez e não me conheces, o meu nome é Daniel Santos Silva, eu sou especialista em marketing digital. Eu ajudo as pessoas a pegarem no seu conhecimento e através do seu conhecimento criarem produtos ou serviços que geram lucro, liberdade e impacto. E nesta aula especificamente hoje, na nossa aula número 261, eu vou falar-te sobre a possibilidade de tu criares um clone, assim como tu viste este vídeo aqui no início desta aula, é um clone meu. O que é que isto significa que é um clone meu? Basicamente, através de um vídeo que eu já gravei no passado, eu usei esse vídeo, dei uma voz a esse vídeo, neste caso a minha voz, e eu única e simplesmente com texto ou com o áudio, por exemplo, neste exemplo que tu viste eu gravei o áudio e com este áudio eu utilizei, mas tu podes fazer tanto com texto ou com o áudio, tu podes produzir conteúdos através de algumas plataformas que te permitem criar este teu clone e multiplicar o teu conteúdo. É exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui na nossa aula de hoje, na nossa aula número 261. Se tu estás aqui pela primeira vez, esta nossa aula é 261 porque significa que há praticamente 261 semanas consecutivas que toda a terça-feira às 19 horas, sem quase nenhuma exceção, eu estou aqui a entregar-te conteúdo vindo do campo de batalha. O que é que isto significa? Conteúdo que eu aplico na prática e que venho partilhar contigo. Hoje, sem exceção, vou partilhar contigo um daqueles conteúdos que mais furor tem feito ultimamente nos meus programas de acompanhamento, onde eu acompanho empreendedores a produzirem os seus serviços e os seus produtos digitais. E, ultimamente, mais especificamente neste último fim de semana, fiz um workshop chamado o Workshop Negócio Simples Vida Livre, onde uma das coisas que eu partilhei com os participantes foi a criação do clone e já fiquei feliz por ver tantas pessoas já a criar o seu clone e foi muito interessante. E por isso resolvi trazer aqui o passo a passo, dar-te os passos para que tu consigas depois escolher se queres ou não queres e para que tu consigas implementar, ok? Basicamente, o clone o que é que vai fazer? Vai usar o teu rosto, vai usar a tua voz, sem que tu tenhas que gravar novamente esses vídeos. Então tu vais gravar uma vez, ou vais pegar em vários vídeos que tu já tenhas e vais poder usar esses vídeos para gerar novos vídeos com novos conteúdos, assim como tu viste o vídeo aqui no início da aula. Eu poderia, por exemplo, pegar neste vídeo que está a acontecer aqui neste exato momento e através deste vídeo que está a acontecer neste momento, poderia gravar novos vídeos a dizer outras coisas, usando este cenário, esta imagem, este ambiente, ok? Aquilo que eu te vou falar aqui hoje é sobre os cuidados que tu deves ter e os passos que tu deves ter quando fores fazer isto. A primeira questão que muitas pessoas fazem é: Daniel, mas qual é que é a ferramenta que vocês usam para fazer a criação desse clone? Basicamente, a ferramenta é uma ferramenta muito simples que se chama AGEN, ou AGEN. Este é o nome da ferramenta. Uma ferramenta paga que dá-te a opção de tu teres algumas possibilidades de testar de forma gratuita, mas para que tu consigas explorar o máximo da ferramenta, tu vais ter que pagar. E já dizendo aqui uma coisa de antemão, que é: gente, o problema não é o clone, o problema não é tu produzires conteúdo usando um clone teu nas redes sociais. O problema é muito mais forte do que isso. Porque senão o problema seria a faca, o problema seria o garfo, o problema seria a água. Tu com água podes matar a sede ou podes matar uma pessoa. Então o problema não está nas ferramentas. O problema não está em tu utilizares as ferramentas. O problema está na forma como tu as utilizas. Então criar um clone teu, e eu sei que para algumas pessoas isto pode parecer um pouco de fake, vamos dizer assim, mas basicamente pode parecer que é falso, que não é. Mas criar um clone teu pode ser positivo se tu utilizares para produzir mais conteúdo, para ajudar mais pessoas, para fazer com que o teu conteúdo alcance mais pessoas e que consigas ajudar essas pessoas. Então,
tudo pode ser positivo ou então pode ser negativo se tomares a decisão de usar de forma errada. Então o problema não é o Agent ou outras ferramentas que tu usas, o problema não é ter um clone, o problema é a razão pela qual tu decides ter esse clone. É exatamente isso que tu tens de ter em atenção. Ter o Agent gratuito ou pago é uma decisão tua. Usar o Agent gratuito ou pago é uma decisão tua. Agora, define muito bem a consciência com a qual tu vais usar esta ferramenta. Tu podes, mais uma vez, usá-la para o bem ou usá-la para o mal e isso, independentemente das tuas decisões, a ferramenta não escolhe. Agora, falo de forma consciente e falo de forma benéfica para que te ajude. Há tantas possibilidades hoje através desta ferramenta que podem ser incríveis, foca em utilizá-la para o bem, ok? São basicamente 7 passos que tu precisas, que não precisas de cumprir a todos, podes cumprir só 6, mas basicamente são 7 passos que eu te vou dar aqui e te vou sugerir que tu faças e é desde o criar conta até ao momento de tu, por exemplo, integrares este clone num fluxo, ok? Para criar conta, o que é que tu precisas de fazer? Então o primeiro passo 1, criar conta no Agent ou Agent. Tu precisas de ir lá ao site do Agent, vais ao Google, depois Agent ou vais a agent.com e crias a tua conta. Para criares a tua conta tens de ter um e-mail e uma password, podes usar o teu Google, se já tens uma conta no Google vai ser mais rápido, podes usar uma conta no Facebook, podes usar aquilo que tu quiseres, SSO, tens um plano gratuito que te permite ter um avatar e 3 vídeos por mês, para um uso profissional tu começas com o plano Creator que é mais ou menos 29€ por mês e que te permite criar aí uma carrada de vídeos interessantes para que tu possas começar a explorar, ok? A partir do momento em que tu crias a conta, vais avançar, vais explicar ao Agent para que é que tu queres criar a tua conta, qual é que é o teu objetivo, algumas informações que não interessam para nada, porque tudo aquilo que tu vais ter acesso não vai mudar independentemente das informações que tu vais dar à ferramenta, mas depois vais para o passo 2, onde vais começar então a criar o teu clone. E aqui precisas ter alguns pontos de atenção. Porquê? Porque o ambiente define a qualidade do teu clone. Quando tu crias o teu clone num ambiente que não é bem iluminado, onde tu não tens boa luz, onde a tua câmera está contra a luz, por exemplo, ou seja, tens uma janela atrás, tens muita luz atrás e pouca luz à frente, o teu clone vai ser menos eficaz. Então, na minha opinião, o que é que tu tens que fazer? E já criei alguns, não mesmo, mas também de outras pessoas. O que é que tens que fazer? Podes usar, para criar o teu clone, a ferramenta dá-te a opção de tu usares a webcam do teu computador, ou então podes ler lá um QR Code e podes usar o teu próprio telefone. Se fores usar o teu próprio telefone, podes usar a traseira do teu telefone, ou seja, a câmara traseira que tem mais qualidade, podes colocar o teu telefone num tripé e isso vai fazer com que tu graves os vídeos com mais qualidade e que tenhas uma maior qualidade depois dentro daquilo que é o teu clone. Atenção, parede branca, ok, cinza e bege, ok, preferencialmente sem padrões, ou seja, tanto a parede quanto a tua roupa também, para criar, depois tu podes adicionar looks. Quanto mais complexo for o teu fundo e os elementos, pior. Então procura ter uma cor sólida na tua roupa também, procura ter um bom contraste entre a tua roupa e o fundo. O que é que isso significa? Se a parede é branca, procura não ter uma t-shirt branca, procura ter uma t-shirt com cor que vá dar um contraste, um azul, um preto, um verde, um vermelho, um azul escuro. Procura que a tua t-shirt seja diferente. Eu estou a dizer isto porque eu, por exemplo, cometi esse erro. A primeira vez que eu criei o meu clone, eu gravei contra uma parede branca, colado na parede, sem profundidade, sem uma boa luz, e depois eu não gostei do clone que aquilo criou, e o que é que eu fiz? Aquilo que a maior parte das pessoas faz. Diz o quê? A ferramenta não presta. Até que depois decidi fazer as coisas com estes cuidados que te estou a dizer aqui, e a verdade é que o clone ficou muito melhor, ok? Então o Agent, basicamente, o vídeo que o Agent vai usar para clonar é um vídeo teu, que tu podes fazer lá dentro da ferramenta a ler um texto, ou então é um vídeo que tu podes subir. Podes ter um vídeo já gravado num ambiente que tu escolheste e podes subir esse vídeo para que o Agent faça a clonagem usando esse vídeo. Algumas coisas que tu deves ter atenção se, por exemplo, fores subir um vídeo, que é aquilo que eu sugiro às pessoas. Se tu puderes gravar um vídeo já de 2 a 3 minutos, onde tu estás num fundo com contraste com a tua roupa, bem iluminado, onde não tens muita luz a vir de fundo, ou seja, contra a luz, minha sugestão que tu faças é, faz pausa entre as frases. Fecha a boca. Eu, por exemplo, tenho este problema de muitas vezes não fechar a boca quando estou a falar. E quando tu não fechas a boca quando estás a falar, o clone vai ficar estranho. Então, no final das frases, fecha a tua boca, para que o clone entenda
o que é fechar a boca. Eu, por exemplo, tenho esta mania de muitas vezes abrir demasiado a boca para falar. Então há momentos em que o meu clone abre a boca demasiado para falar e fica muito estranho o tamanho dos dentes. Então procura gravar um vídeo com uma postura normal, da forma como tu gostarias que os teus vídeos fossem, mas faz pausas entre as frases e fecha a boca para que a sincronização depois da tua voz com o movimento dos teus lábios fique bem feita, ok? Preferencialmente procura olhar sempre diretamente para a câmara, então grava um vídeo onde tu vais constantemente estar a olhar para a câmara, procura piscar os olhos de uma forma natural, procura fazer com que o teu olhar se comporte de uma forma natural, procura ter gestos moderados, não passes a mão à frente da tua cara, procura ter as mãos abaixo do peito. Se fores fazer um vídeo onde, por exemplo, as mãos se veem, imagina que eu ia fazer um vídeo aqui onde as mãos se viam, então procura que as mãos tenham um movimento natural, não mexas demasiado as mãos, não mexas muito lentamente as mãos, mantém o olhar para a câmara e procura fazer com que as mãos tenham um movimento natural. Procura desligar todas as ventoinhas ao teu lado, procura que o ar-condicionado não esteja ligado, que não existam notificações do telefone, etc. Porquê? Porque se o barulho que existir no fundo, se tu gravares com barulho no fundo, esse barulho no fundo vai ser levado para a tua voz quando tu estiveres a gravar e o Agene vai clonar isso também. Não cortes, se te enganares continua, o sistema aguenta todas estas hesitações e não vai ter problema. Então não cortes, na verdade até muitas vezes o conteúdo que tu estás a dizer naquele vídeo pouco importa, procura dizer diversas frases, números, seja lá o que for, o conteúdo em si ele não importa, o que importa, mais importante mesmo, é o facto de tu teres um vídeo sem hesitações, de forma fluida, com uma boa qualidade de imagem, com uma boa qualidade de vídeo e com os movimentos dos lábios e do teu rosto a serem naturais, procurando fechar a boca sempre que tu terminas então as frases, ok? Bora lá, este é o primeiro passo que tu tens que fazer. Depois no passo 3 existem alguns textos que o Agene te sugere fazer, tu não precisas de ter um script perfeito, mas tu vais precisar de confirmar. Então quando tu sobes o teu vídeo ou quando tu usas uma câmara para fazer o teu vídeo, tanto dá, mas depois ele vai ter que confirmar a tua identidade. O Agene vai pedir que tu leias um texto, umas frases, uns números, pode variar, mas ele vai pedir que tu leias aquilo que está ali para que ele confirme que tu és aquela pessoa. Então, é aquilo que nós chamamos de consentimento. É um vídeo aproximadamente de 10 segundos que vai ser pedido para gravar exatamente com a webcam do teu computador, onde tu vais ler aquilo que está lá para que tu possas dar o consentimento ao Agene para ele usar o teu clone e criar ali o teu clone naquele momento. A partir do momento em que tu dás esse consentimento, o Agene vai verificar se o clone que tu estás a criar deve ou não ser, digamos assim, confirmado, e depois tu podes começar a treinar, assim que o teu clone é confirmado, tu podes começar a treinar a tua voz. Ou seja, tu vais poder subir o vídeo, subir o conteúdo ou gravar o teu conteúdo com a tua câmera, vais confirmar, dar o consentimento ao Agene para que ele crie o teu clone e para que o clone possa ser usado. O clone é verificado, tu podes começar a treinar a tua voz. Dentro da plataforma do Agene, tu tens a possibilidade de criar várias vozes. No plano Creator, tu só consegues criar um avatar. O que é que isso significa? Consegues criar o avatar de uma pessoa, só que essa pessoa pode ter vários looks e essa pessoa pode ter várias vozes. Então tu podes usar várias tentativas, vários textos para encontrar a forma perfeita de criar a tua voz. Então dentro do Agene existe lá uma partezinha que diz voz ou voices, dependendo da linguagem em que o teu Agene vai estar, e consegues treinar a tua voz. Para treinar a tua voz, procura ter um microfone com boa qualidade, ou então, se tu não tiveres um microfone com boa qualidade, procura fazer com os fones. Mas mais uma vez, mais importante em si do que o texto que tu estás a fazer ou a ler, que o Agene te vai dar várias sugestões, é a qualidade e o ambiente onde tu estás a fazer essa leitura de texto. Eu, por exemplo, cometi o erro de,
ao fazer o meu texto no Agin, fazer o texto de voz em vários lugares. Eu usei uma plataforma, tu podes criar a tua voz dentro do Agin e usar a voz que está lá e treinar a tua voz lá, ou então podes usar a tua voz, criar a tua voz de uma outra plataforma e fazer a integração dessa plataforma com o Agin. Quando eu fiz a integração dessa plataforma com o Agin, eu cometi um erro que foi no Eleven Labs, que é essa outra plataforma, eu subi vários vídeos diferentes para que a IA aprendesse a minha voz. E depois eu gravei a minha voz dentro dessa plataforma. Só que como todo o ambiente à minha volta era diferente, aquilo que aconteceu foi que o Eleven Labs, ao criar a minha voz, ele tinha várias amostras diferentes. Então, partes de um texto vinham com uma amostra, por exemplo, onde o ambiente é o sítio onde eu estou agora, e depois outras partes do texto vinham com uma outra amostra, onde o ambiente era, por exemplo, a minha casa, ou era outro lugar qualquer onde eu gravei. Então, quando tu fores gravar a tua voz, independentemente daquilo que é o teu objetivo, e independentemente, eu esqueci-me de colocar aqui os passos, mas eu já vou colocar aqui os passos no meu bloquinho de notas, emocionei-me e comecei aqui a falar, independentemente do espaço, independentemente de onde tu vais gravar, se vais fazer no Eleven Labs ou se vais fazer no Agin, ou onde é que tu vais fazer, independentemente da ferramenta, a sugestão principal é, a nível de voz, procura fazer sempre usando o mesmo material e procura fazer sempre no mesmo lugar. Ah, Daniel, mas eu não vou conseguir estar sempre no mesmo lugar. Então, tu também não vais precisar de estar sempre a programar a tua voz. Se tu programas a tua voz e lhe dás uma boa qualidade de voz logo desde o início, pronto, está tudo bem. Aquela qualidade de voz vai perdurar. Aquilo que eu fiz foi que logo desde o início programei a voz errada. Então não faças aquilo que eu fiz. Programa a tua voz logo de forma correta desde o início e não vais ter esse problema, ok? Voltando então aqui atrás, o passo 1 é criar a tua conta no Agin. Voltar aqui ao bloco. O passo 2, depois de criar a tua conta no Agin, a pessoa emocionou-se e como a pessoa se emocionou, seguiu ali em frente. O passo 2 é começares a preparar o teu ambiente. E o ambiente é importante, e roupa, para teres um bom contraste. O passo 3 é criar o avatar, e aqui criar o avatar tu tens várias opções, como eu te falei, podes subir o vídeo, podes gravar com a tua tela, podes gravar com o teu telefone, podes fazer aquilo que tu quiseres. O passo número 4 é o consentimento. Tens que dar o consentimento ao Agin de que vais fazer isto. O passo número 5, a partir do momento em que tu fazes o consentimento, o Agin vai ter que aprovar o teu clone e aquilo que tu vais fazer é criar a tua voz. E isto tu consegues fazer enquanto isso. O passo número 6 é criar os looks. E basicamente o que é que isto significa? Eu já te vou mostrar o meu Agin por dentro para que tu percebas. Mas basicamente criar os looks é aquilo que eu te estava a explicar há pouco, que é, tu podes criar um avatar, e isso significa, avatar é pessoa, só que essa pessoa pode ter vários looks. Pode ter os looks com uma destas t-shirts, por exemplo, o vídeo que eu te mostrei numa fase inicial, não era eu, ou seja, era o meu clone, não era eu a falar, era um clone meu, mas também não era esta roupa, então era um visual que eu tinha de um vídeo no carro, que eu subi para o Agin e a partir daquele momento eu começo a usar esse look com o texto ou com a voz que eu quiser. Então o passo número 6 é tu criares os looks. Daniel, qual o limite de looks que existe? Não sei, sendo muito sincero. Eu tenho vários, se não estou em erro, 6 ou 7 looks e ainda não lembrei-me agora desta questão aqui, então não fui procurar antes desta aula. Não sei se existe um limite, muito provavelmente haverá algum limite, mas repara, eu tenho 5 ou 6 e não me aparece nada, por isso muito possivelmente tu também consegues criar vários, ok? Então o passo 6 é criar os looks e o passo 7 é fazer o teu primeiro teste, ok? Como é que tu podes fazer isto? Eu vou mostrar-te aqui o meu Agin, só para dar aqui uma visão daquilo que tu podes fazer lá dentro. Deixa-me só sair daqui e ir aqui ao Agin para que tu possas ver, ok? Um segundo. Fonte de multimédia sai. Blackmagic entra, ok. Deixa-me só arrastar aqui para eu não ficar na frente. Pronto. Isto é a plataforma que eu te dei os passos para tu criares. Se tu reparares aqui à esquerda tens avatar. Isto são os meus avatares, isto são os avatares públicos, ou seja, tu podes usar vozes que já existem dentro da plataforma e podes usar estas imagens aqui também. Dentro do meu avatar está aqui,
se tu reparares, tem aqui vários looks. Estes 3 primeiros looks foi os looks que ele criou com, assim que eu fiz o meu avatar. Até tens aqui na minha imagem aqui em cima, tens o avatar que eu criei usando o telefone, como eu te disse, num fundo branco. Tinha contraste, mas a luz estava horrível, estava péssimo, tanto que eu nem tenho este look aqui que eu apaguei, de tanto que eu não gostei dele, ok? Mas tudo isto aqui depois, estes vídeos, estes 3 aqui em baixo, estes 5 aqui em cima, tudo isto são looks diferentes. E looks é o quê? O posicionamento, como eu estou, se eu estou a olhar para baixo, se eu estou a olhar para cima, se eu estou a olhar para a esquerda, se eu estou a olhar para a direita, onde é que eu estou, qual é que é o ambiente, etc. Tudo isto são looks. Tu podes adicionar look criando através de IA, ou então tu podes adicionar look fazendo upload de um vídeo. E é só clicar lá e fazes o upload do vídeo. Depois de teres os looks que tu queres, tu podes criar o teu clone usando um script escrito. Então, por exemplo, eu para fazer o clone desta aula, se não estou em erro, eu usei este aqui. Então, para fazer o clone desta aula, eu usei este aqui, vim aqui, cliquei em Add Script dentro do IA, da minha IA, pus em OpenAI Studio e depois, quando tu abres dentro aqui do estúdio de criar o teu clone, tu tens 2 opções. Ou tu sobes o texto, ou seja, escreves aqui o texto que tu queres que o teu clone diga, então aqui à esquerda podes escrever o teu texto e a tua IA vai gerar o teu texto com base na voz que tu tens. Ou então, se reparares aqui por baixo diz Upload Áudio, que foi aquilo que eu fiz. Eu fiz upload de um áudio de 24 segundos, coloquei o meu áudio aqui de 24 segundos dentro, vou fazer aqui o passo só para tu veres, coloquei o meu áudio aqui dentro do clone, tu consegues ouvir o áudio. Um clone nas redes sociais pode parecer... Não consegues ter o lip sync à vista, mas consegues ver o áudio. Ele faz-te uma transcrição automática. Para gerar o meu clone seria só canto superior direito gerar, dar-lhe um nome e clicar em gerar. Basicamente, isto foi aquilo que eu fiz e isto aqui foi aquilo que aconteceu. Criar um clone nas redes sociais pode parecer uma coisa mais difícil do que aquilo que realmente é. Este vídeo, por exemplo, foi gerado por uma inteligência artificial e ele é um clone meu. E na aula de hoje, terça-feira às 19 horas, eu vou mostrar-te os passos para que tu consigas criar o teu clone e fazer vídeos como este, libertando o teu tempo para outras coisas. O link para participar nas aulas está na bio ou comenta aqui aula que eu envio-te o link. Pronto. Basicamente, se tu reparares, foi exatamente o mesmo vídeo que tu viste no início, mas aquilo que aconteceu foi o passo a passo, ou seja, como eu criei este vídeo foi o passo a passo que eu te mostrei aqui. Então, na verdade, gente, a dificuldade de produzir um clone é mínima. A barreira de entrada para que tu comeces a fazer conteúdos com base em clone é baixíssima. Desde que tu o faças com qualidade, com atenção e bem de forma inicial, não tem razão nenhuma para que tu não comeces a fazer o teu clone. Atenção ao motivo pelo qual tu usas, ideias de conteúdo, podes usar a IA para tudo isso. A grande questão aqui é quanto mais tempo tu demorares a criar o teu clone, maior vai ser a barreira de oportunidade e também te posso dizer que mais tarde ou mais cedo, muito provavelmente, os preços para fazer isto não sei se vão ficar tão baratos quanto eles estão neste momento, ok? Esta foi então a nossa aula, espero que tenhas gostado aqui do passo a passo para que tu possas criar o teu clone. Se tiveres alguma dúvida já sabes, podes comentar aqui em baixo. Se precisares da minha ajuda para criar o teu clone também podes comentar aqui em baixo. Ou então ir lá ao meu Instagram, @o_Daniel_Santos_Silva, que eu vou ajudar-te a criar o teu clone, ok? Beijinhos, abraços e nós vemos então na próxima semana para mais uma aula. Fui!